Buenos días. Bom dia, Carla. Bianca chegou. Hello! Bom dia! Bom dia, ó! Ó, presença! Olha quem chegou! Especial, que massa! Bom dia, Já a dona saudades, Mara meu chega. querido. Juntar a Tá arrumando meu família cabelo toda. aqui, que eu não tive tempo, calma. A Dani tá escovando os dentes também. Minha mãe tá como terminando você? de tomar banho. E assim vai. Nossa, ontem a gente foi dormir 8h30 da noite. A gente foi acordar agora às 6h10, direto. Nossa! Pensa, mano. Aquele soninho que tava guardado, né? Aquele dia que a criança dorme o dia, quase a manhã inteira, eles falam que tá crescendo. Foi isso. Ai, saudade desse sonho. Desse sono, né? Mas vamos lá, então. Vou abrir aqui, depois a gente começa. Papai Tá. do céu, obrigado por mais um dia, Senhor. Permaneça conosco, nos dê sabedoria. Fale através desse diálogo de hoje conosco, com as pessoas. Traga a Bianca e a Mari, as crianças em segurança, Pai. Esteja com eles no carro. Obrigado pela família que o Senhor nos deu, que tanto nos traz alegria, felicidade, amor e carinho. Que possamos ter mais um dia de sabedoria para o Espírito, que a gente solicite que o Espírito Santo guie nossas ações, nossas vontades, nossa mente, e não a nossa alma, nossas vontades, mente e emoções governe o nosso corpo, mas que seja o Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os sonhos de José, Gênesis 37. Senta aqui, mãe. Ah lá, chegou! Bom dia! Bom dia, mano. Descabelada! Piada. Não, eu já paguei mico de arrumar o cabelo. Não, já, sentei você. Aqui, tô aqui. Alguém quer ler aí? A Bianca tá louca pra ler. Eu leio. Habitou Jacó na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Este é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era seu filho da sua velhice. E faz-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atacávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas que se inclinavam perante a mim. Contando o seu pai e o seu irmão, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso
Veremos, eu e a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho de Siquer? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhes José: eis-me aqui. Jessé. José, eis-me aqui. Disse-lhes Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e trazem-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Respondeu-lhes: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhes o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-los e lancemo-los numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não os lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubens: não derramei sangue, lancei-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais as mãos nele. Isto disse para o livrar dele, a fim de que o restituir ao pai, a fim de lhe o restituir ao pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despirando-no na túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram-o na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olhavam e viram que uma caravana de israelitas vinham da Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirras, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhes o sangue? Vinde, vendemo-los aos israelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José os alçaram, e os tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos israelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar o seu pai e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele o reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei o meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entre mentes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda.
Amém. Amém. Essa história é doida. Doida, né? Então, ontem eu estava comentando com a minha mãe ontem um pouquinho, né? Comentando sobre essa história, né? Sobre esse fato, né? Na história, é um fato, aconteceu. E, tipo, a coisa dos irmãos, né? Como que era a comunhão dos irmãos. Eu até brinquei com a minha mãe, eu falei, nossa, Mais 3 aqui, a ó. gente, né? Nós três e a Carla, a nossa união é muito, né? É muito diferente. É difícil você ver isso entre irmãos. Eu falei para a mãe, eu falei, isso porque eu sou filha de pai diferente. Né? A gente praticamente é irmão só por parte de mãe. É bastarda, é bastarda. É, bastardinha, eu sou bastardinha. Ainda falei pra minha mãe, eu falei assim, se fosse parar para pensar, os meus irmãos era meio que, não para me tratar mal, mas meio que, né, tipo, ela é a bastardinha, é filha do outro, é desdenhar um pouco de mim, né? Tipo, deixa ela lá. E pelo contrário, vocês cuidaram de mim. Né? Vocês cuidaram de mim. Lu, tudo bem que ele fez mamar de sal pra mim? Tudo bem, acontece, né? Entende a tentativa. Mas assim, eu via o cuidado que depois, né, sabendo das histórias, porque eu não lembrava muito, né? Era muito pequena, mas ouvindo as histórias, eu vi o cuidado que vocês tinham comigo, né? O amor que vocês tinham comigo. A Daniela me fazia de boneca. Então, assim, Valentina. né? Tal mãe, tal filha. E ali nessa história a gente vê o quanto eles se odiavam, né? Além do mais, porque eles eram filhos de mulheres distintas, né? Então, assim, a gente via que aquilo foi gerando um rancor, uma raiva, né? E não é isso que dentro de uma família foi estragando a família de Jacó por conta disso, acha? As mentiras, né? Mentir que o filho foi morto, os próprios filhos tramando para matar ele, né? E não tinha essa unidade de família, né? Eles praticamente, se não fosse Rubem até dar uma ajeitada ali, eles iam matar realmente, né? E José era especial. E olha que todos os filhos dele, como eu estava comentando com a mãe, eles tinham a mesma bênção do pai. Então, quer dizer, não era que um era mais ou era menos. José só tinha um dom a mais, que ele era... os sonhos dele, ele interpretava sonhos, ele tinha sonhos e tá. Então, assim, aquela inveja, aquele rancor do filho, assim, ele é muito vivo nessa história entre os irmãos, entre família, né? E aí eu me coloquei no lugar e falei, nossa, eu sou, como vocês falaram, sou uma bastardinha, eu nunca tive nenhum problema com os meus irmãos, assim, a gente, pelo contrário, ligar e falar, tô precisando de tal coisa, e, não, eu dou, não, pera, eu me viro aqui, a gente se vira e a gente sempre teve essa unidade, essa unidade que poucas famílias têm e entre irmãos, né? Então, assim, eu achei muito interessante essa história pra gente. A Juju. Oi, Juju! Oi! Então, assim, e a gente vê o amor que a gente tem entre irmãos, né? E isso tudo foi gerado, lógico, que a mãe foi nos criando, mesmo com toda a dificuldade, mas vocês, né? Vocês três, principalmente, que são os mais velhos, vocês se uniram para ajudar a mãe, né? Tipo assim, então a gente vai cuidar da Bianca, que é pequenininha, para ajudar a mãe. Isso foi uma forma de amor por ela, entendeu? Um carinho, um amor pela mãe, e ao mesmo tempo comigo, que era pequena, e a gente criou esse laço que às vezes a gente vê muitas famílias destruídas, irmãos que nunca se falam mais, que na primeira briga ficam anos sem se falar, né? Anos sem se odiam até hoje. E não tem essa unidade que, na verdade, o maior ministério, acho que de Deus, é a família, né? Então, se a gente não souber valorizar isso e fazer com que a nossa família tenha essa unidade, né? E principalmente os irmãos entenderem digamos assim, o valor que isso tem,
A gente vê as famílias destruídas hoje, né? Através disso. Então, Até É que isso Deus que eu- nos chama de filhos amados, não é, dona Mara? É. Filho amado. Então, tamanha a importância da família. Eu estava pensando, que a Bianca falou, eu estava pensando, eu vou aproveitar que a Carla está aí. É interessante como a gente vê os nossos filhos de ordens diferentes. Não é que não tem um filho preferido, nós temos características diferentes. Né? Então a mãe olhava para os filhos dela, ela via diferença nas características, né? E a dona Valderez, quando era viva, ela chegou e falou assim: Carla, a avó vai investir em você, lembra, mãe? Uhum. A Carla fez curso de inglês, a Carla fez curso de etc e tal. Porque a Carla, ela é a mais dotada, mais E a desempenhada, primogênita, né? é primogênita e desempenhada com o estudo. Né, Daniela? É, a avó era uma mulher sábia. Ela tá certa. Mas não que a Carla era preferida. Não que a Carla era preferida, não é? Não. Todos nós tínhamos uma qualidade diferente. Eu achei interessante um dia, porque eu admiro muito a Dani. Né? Eu me espelho muito na Dani. Um dia a Daniela falou assim: Lu, eu te amo, eu gosto muito de você, eu também me espelho em você. Eu falei: como assim, Dani? A Carla tem um dom fantástico. A Carla, quando escreve, faz a terra parar, chora. Então, quando a Carla fala, eu até brinquei, né? Quando a Carla estava escrevendo para mim, eu falei assim: mãe, olha o que a Carla escreve. É lindo, é lindo. Tem Então, o dom, né, de escrever. eu me espelho muito na Carla. E a Carla fala: Lu, eu também te amo. Eu falei: como assim? Eu te amo primeiro. Então, nós não temos essa inveja, né? E foi vários acontecimentos quando a mãe esteve aqui. Uma que nós fizemos, que eu achei que foi tremendo, estava reunida a avó, os netos e os irmãos. E nós contamos os nossos pecados, compartilhamos os nossos pecados, a maldição da nossa vida. Aqui em casa, né? Aqui em casa. Assim, Foi lindo, 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 maravilhoso, porque nossos filhos teve a presenciar aonde os pais erraram, e mais do que isso, aonde os avós erraram. E esse erro, essa falta de conhecimento, pode-se dizer, eu não sei, que levou aos acontecimentos que vocês bem sabem até hoje. Mas Deus reuniu a família em espírito e permitiu que isso acontecesse. Você não viu Jacó agora? José, não era para ele encontrar os irmãos dele em outro local, em Dan, se não me engano? Mas eles saíram de lá, os outros irmãos. Isso foi coincidência? Não foi propósito de Deus? Tudo que aconteceu na nossa vida foi coincidência? Ou foi propósito de Deus para trazer nós aqui hoje? Olha que maravilha, né? Você está até brincando, né, mãe? Deus, quando faz a obra, faz na família toda. Ele não faz em especial, não pega todos. O Diego está aqui proporcionando essa discussão da Bíblia, que é muito saudável. Quando nós falamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós alimentamos a alma. Não é, dona Mara? E isso daqui tem um valor essencial. Eu me identifico muito com as lives, porque aqui a gente discute, a gente troca conhecimento. Isso é grandioso. Então, a história se repete de novo. Percebe que Abraão conversou sobre os pecados de Abraão. Falou: filho, Abraão pecou. Foi para Jacó, né? Olha, não, foi para... Foi para... Vocês estão entendendo? O filho de Abraão. as descendências. Abraão falou assim: olha, o pai fazia isso, depois o pai mudou e fez isso, por isso tem essas bênçãos. E por isso aconteceu coisa errada com o pai também, por agir errado. E aconteceu coisas maravilhosas por ter agido certo. Aí os filhos de Abraão, será que conversaram com os filhos deles também, dizendo: olha, por causa da inveja, por causa disso, nossa família foi separada. Aconteceu isso com Jacó. A inveja da mãe. Quer dizer, a mãe tinha um filho preferido. O filho predileto da mãe era Jacó. E o primogênito era Saul. Não, era Esaú. Esaú. Não, da mãe era Jacó. Da mãe era Jacó. O pai era Esaú. Eita! Houve divisão. Houve sofrimento e murmuração. E o que acontece com os filhos de Jacó, caramba? Mesma coisa. A mesma coisa, caraca. A inveja. O pai Jacó escolhe. Não é que ele escolhe, ele tinha mais afinidade, pode-se dizer assim. Que nem a dona Valderez. Era o filho que andava mais na linha, né? Que Digamos. nem a dona Valderez tinha falado tocante ao estudo. Ele contava as coisas que os irmãos faziam. Mas o quê? As coisas que os irmãos faziam de errado. Né? Tudo bem que ele era um fofoqueiro. Mas estava contando as coisas que aconteciam com os irmãos que eles faziam de errado. José, ele foi até, inclusive o pai manda ele ir lá
para ver os irmãos pacentando, e eles não estavam pacentando o rebanho. Eles estavam lá em Dotã, em outro lugar. Então, quer dizer, fazia tempo que eles já não estavam sendo os filhos que eles deveriam ser, que era ter obediência ao pai. Né? Então, assim, você vê isso já se repetindo desde da época então, deles. Eu acho assim, sabe, que quando Deus chega para o filho de Abraão, que eu não lembro o nome, a família é o único nome. E ele fala assim, eu sou Deus do seu pai, Abraão. Como assim eu sou Deus? Ele tinha que saber que era o Deus do pai dele, não tinha que se apresentar, porque tinha que seguir o Deus do pai dele, né? E a inveja, de novo, entra na família. Pela terceira geração, quarta geração, a mesma história se repetindo. Então, quando nós fizemos aqui em casa, em orientação do Espírito Santo, nós derramamos as nossas falhas, os nossos pecados, porque os filhos até então vê nós como que também super-heróis. se repetem a cada geração. Se repete os mesmos erros da nossa família, é o mesmo. O Diego depois faz uma análise da vida dele, ele vai ver que é os mesmos dos pais deles. Então, foi lindo quando nós nos reunimos, derramamos as nossas vestes, tiramos as nossas vestes, mostramos as nossas falhas, mostramos o que aconteceu. Com a Daniela aconteceu várias coisas, era legal de citar, olha, a mãe fez isso, aconteceu isso, a mãe fez aquilo, aconteceu aquilo. Hoje nós somos lavados no Espírito Santo, por isso nós temos essa vida boa que vocês estão tendo conosco e essa oportunidade de poder falar com Deus. Não joguem isso fora. Teve um preço altíssimo. O primeiro preço foi o Jesus na cruz, que carregou nossos pecados. O segundo preço foi as nossas experiências pessoais. Fazendo isso com nossos filhos, eles vão ter uma orientação de dizer que quando chegar aquela tentação, chegar aquela falha, ele fala, opa, meu pai falhou aí. E meu pai me alertou que isso ia acontecer comigo. Então não vou deixar isso entrar comigo. Temos que contar essa história para não acontecer isso que aconteceu com a família de Abraão. Inveja, inveja, inveja de irmãos. Deus quebrou a inveja de irmão. Porque nós temos a admiração. Deus trocou a inveja, porque a Carla é mais inteligente, puxei seu saco. A Daniela comunicativa e o Luciano tem essa cara de Lorde. Desculpa, mas eu sou mais bonita. Mas isso é admiração. Nós temos admiração. Já nas outras famílias tem inveja. E a inveja, você sabe, né? Que deu. Chega! Senão fica até amanhã falando. E é bastante interessante porque vocês vejam como que a história se repete. E eu sou irmã do Carlinhos pela minha mãe só. Né? A gente, nós somos bastardinhos, os dois bastardinhos. Mas eu sempre tive uma relação muito boa com o meu irmão. Nunca teve assim atrito, coisas. Até a gente hoje, sempre, né? até hoje, a gente se dá muito bem. Só que, olha que interessante, teve uma época, ele já estava casado com a Carla, tudo, né? Vou falar isso porque eu vou falar o nome de Carla e vão pensar que a Carla é minha filha. A Carla ficou mais bonita. E aí... Viu como é que a Carla é mais inteligente? Falou que ele é o mais bonito aqui, agora acabou tudo. A minha mãe já havia falecido e eu tinha dito pro meu irmão que eu não queria a casa da minha mãe e ele falou que não, que a casa era metade minha, metade dele. Tanto é que ele fez o negócio lá da minha mãe, metade minha, metade dele. Aí... a dona Luísa, mãe da Carla, falou assim para mim que eu não tinha direito na casa. E tava eu e o meu irmão. Ela falou assim, você não tem direito à casa, Mara. Eu falei, ué. Olha a história se repetindo. Por aí, quê ó. que eu não tenho direito na casa? Ela falou assim, porque você é uma meia-irmã do Carlinho. Aí o meu irmão levantou e falou assim, como assim, dona Luísa? Ela tem mais direito na casa do que eu, porque ela é a primogênita. Então, se a gente for pensar bem, ela tem mais... Ele é o meu irmão, não a minha mãe é minha irmã. Ele falou assim, se a gente pensar bem, ela é mais filha da minha mãe do que eu. Porque ela é a primogênita. Então, você vê, mesmo num ambiente em que quisessem cutucar os dois irmãos para começar a contenda, esse pecado na nossa família nós não temos. Porque a mãe quebrou lá atrás. Você está vendo como não se repetiu conosco? Com os filhos dela? Porque a mãe e o Carlinhos já quebraram lá atrás a inveja de irmãos, a ganância de irmãos, e passou essa herança para nós, Dani. Por isso que nós temos admiração por outro, porque foi quebrado esse pecado lá atrás. Agora tem outros pecados que a gente tem que quebrar. Essa live. Mas não é isso, mãe. Então você vê como é que a gente colhe os frutos. Por isso que a gente tem que sobre nossos pecados, sobre nossos acertos e erros.
Porque nós pegamos essa herança da mãe e do Carlinhos, eles são muito unidos. Quem conhece esses dois sabe, né, mãe? Sabe? O mundo que dizer, olha, Carlinhos tomou vontade, olha, Mara, você devia ter feito isso. O mundo fala isso para minha mãe toda hora. E para o Carlinhos também, mas eles são unidos no Espírito Santo. E quando é unido no Espírito Santo, ninguém divide. E essa herança, graças a Deus, nós pegamos. Né? E temos uma filha bastardinha também, uma irmã bastardinha. Tudo. Não, mas é verdade, porque eu sempre falei, eu tenho uma admiração pela Daniela, pela garra dela, fantástica. Não é? A Carla, pela essa inteligência dela, sabedoria. E o Lu, por ser esse cara aqui, esse Lorde que brinca, que eu tô risada, as besteiras dele e tal. Então, assim. O que eu tô fazendo aqui? Você tem um papel muito fundamental. Olha pra você também com uma admiração pelo que você é. Não é por causa disso, não. Eu tô falando uma provocação, né? Mas Diego, Reunião de agora família. dá licença, eu vou falar do meu jeito. Ixi, aí. Olha lá. A defensora, Diego, a defensora. É o meu preferido, então, peraí. Diego, eu creio que, falando em matéria de filhos, eu creio que o Diego veio quebrar uma coisa que nós temos, a gente é muito coração mole. E os nossos filhos são criados muito a Deus dará. Não é que a gente não ama, que a gente não queira, mas a educação, e eu vejo a educação dos meus netos também. A Deus dará. A Deus dará. Como assim a Deus dará? Eles fazem muito o que eles querem. Se eu quero fazer, eu vou. Se eu não quero, eu não quero. Se eu quero comer, eu como. Se eu não quero, eu não quero. Se eu quero sair, eu saio. Se eu não quero, eu não quero. Ninguém é assim, é colocado a dizer, não, você é o meu filho, você tem que me obedecer. E você faz isso com uma maestria, Diego, que é uma pena que eu não te conheci quando os meus filhos eram pequenos, eu fazia uma coisa com eles. Você entendeu? Então, você faz com que os seus filhos te amem, que é difícil para um pai brabo, né? Faz que eles te amem, que eles te respeitem e você coloca eles no lugar deles. Do tipo, enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. Sem autoridade. Autoritarismo. Sem autoritarismo. Com autoridade, Sem autoritarismo. mas sem autoritarismo. E as crianças, elas percebem isso, porque esse modo seu de agir dá a eles muita segurança. Então, quando a gente vê você fazer isso, eu confesso que muitas vezes, até cheguei a falar para a Daniela, falei, nossa, mas o Diego é tão duro. Né? Machuca a gente. Sabe? Ai, tem coisa que o Diego não precisa fazer. Mas hoje a gente percebe que não. Que isso é educação. Que isso é um legado que você vai deixar para os teus filhos. E, de repente, uma live sobre isso faria muito bem para o resto do grupo. Educação de filhos. Mas eu creio que de tudo isso, o mais importante é a gente saber aonde errou e procurar corrigir, como foi feito aqui anteontem. Saber corrigir, ser humilde o suficiente. E uma coisa muito importante que deve ser feita para que não haja essa rixa entre filhos também, a vocês chegarem nos filhos de vocês e disserem, eu errei em tal coisa. Né? Que nem eu fiz tal coisa errada. Por quê? Porque os nossos filhos, eles são atentados a fazer exatamente aquilo que nós fizemos. Então, se eles sabem disso, é que nem o pastor Lucinho fala. Se o filho de vocês sabem que vão ser mais para frente atentado mais naquilo, e você dá liberdade para o seu filho de conversar com você, sem mentir, sem saber que ele não vai ser achacotado ou coisa parecida, ele vai se abrir com você e vai falar, pai ou mãe, eu estou passando uma dificuldade assim, assim, assado. E o pai vai dizer, então vamos resolver, porque eu passei por isso e eu sei como resolver. E não deixa o filho cair
em desgraça. Porque, querendo ou não, aceitando ou não, existe a coisa. Quebrou um princípio, vai receber a consequência. Não tem como. A Bíblia é clara de A a Z. Tudo o que aconteceu com Davi, tudo que aconteceu com Jacó, com Isaac, com toda essa turminha da Bíblia que a gente está lendo, eles quebraram princípios e pagaram sério por isso. Então, que a gente traga isso para a nossa vida. Nossos filhos. Que a gente não quebre princípios, que não podemos quebrar. Mas se isso acontecer, a gente converse, porque eu acho que a conversa, o diálogo é tudo. A gente conversa com uma pessoa da família, como foi o caso do Lucianinho agora. Eu fiz o contrário. Quando aconteceu com a Carla, a gente fez o quê? A gente tentou cobrir. O Lucianinho escancarou. Então, a gente vê que quando a gente conversa com as pessoas, a dor que ele sentiu, que ainda sente, né? Mas a dor que ele sentiu, ela diminuiu. Suplantada pelo amor. Diminuiu o tempo, né? Então, quando a gente se abre, quando a gente conta para a mulher, para a mãe, para a sogra, viu, Dia? Para uma pessoa de confiança. Só que tem que tomar muito cuidado com essa pessoa que você vai contar. Porque senão, às vezes, em vez dela te ajudar, ela vai acabar com você. Por exemplo, a Anne pegou o telefone e falou, só tem a minha irmã. Ligou para a irmã. A irmã acabou com a Anne. A Anne ficou pior do que ela estava. Você entendeu? Então, tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que vai contar. E eu acho muito importante. E que os filhos de vocês tenham, né, esse discernimento de ter o pai e a mãe acima de qualquer coisa, pessoas confiáveis que possam contar coisas que vocês não contaram para os pais. Né? Aquelas coisas cabeludas que vocês não contaram para a mãe ou para o pai e que hoje vocês receberam, né? Ou ainda não receberam, não sei, mas apaga por aquela quebra de... Eu não vou fazer mais live com os dois. Não tem coisa cabeluda, não. Não, né? Ela tá grande, A Bianca falou isso ontem, que nossos filhos nos seguem por exemplo. Ela não falou nossos filhos, mas a As Bianca pessoas falou seguem exemplo. por exemplo. E vocês dão um bom exemplo e nós damos um bom exemplo. Uma frase que vem na minha cabeça é: nós temos que dar o exemplo, contando os nossos pecados, para que incentive nossos filhos a contarem os pecadinhos deles, tá? E a palavra foi assim, olha, ela fala assim, confessar pecados uns aos outros, não é? Confessar o pecado aos outros, vamos começar a confessar o pecado aos nossos filhos, a nossa família que está próxima. Começamos a confessar nossos pecados aos nossos filhos para que coisa igual ou pior venha acontecer com eles, porque nós superamos, nós aceitamos o pecado, aceitamos o castigo, né? Pagamos o preço pela cruz e hoje nós somos salvos e vivemos na graça. Confessando os pecados aos nossos filhos, eles também confessaram os pecados deles a nós, para que coisas piores ou igual ou aconteça pior. Eu acho que essa mensagem que eu queria deixar também, né? Confessar o pecado, né? O pastor, né? O padre também, claro. Mas os nossos filhos, vão começar em casa mesmo. Confessar o pecado para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos junto. Fala, marido, eu fiz isso. Ele fala, não, na infância, pelo amor de Deus, né? E um dia eu pensei, olha, minha vida também não era fácil, fiz muita coisa errada, e aconteceu isso e isso comigo. Aí seus filhos vão ficar assim, nossa, pai, eu xinguei o menininho da escola, será que é pecado também? Vai, fala aí. Não, senão... Então, eu vou falar que, né, falando de irmão, que a gente realmente sempre teve, né, um carinho muito grande, um amor um pelo outro. Falando das características, né, a Carla, já falaram 10 vezes, né, é a mais dotada de inteligência. A sabidinha. O Lucianinho, vou seguir por ordem de idade, né? O Lucianinho, ele é um irmão, assim, que eu trago na minha cabeça que se você falar assim pra ele, Lu, me dá sua roupa aí que eu gostei dela.
ele te dá. Ele é um cara que tem um coração que não cabe no peito, que ele não mede esforços assim, ele se prejudica para te ajudar, né? O É bom que nem a mãe dele. O Lucianinho, ele é um cara que qualquer coisa que você falar para ele, assim, ele vai dar um jeito, ele vai fazer, vai ajudar, tem um coração gigante. A Bianca, né, é uma guerreira, super corajosa. A gente sabe que quem mexe com esporte, né, não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que ter muita disciplina, né? A vida dela é uma disciplina. É corajosa de morar fora, tá longe da família, é uma menina determinada, né? Que corre atrás do objetivo dela mesmo. E isso eu acho sensacional, assim. É uma coragem que é para poucos, né? A gente tem a Ellen também, que embora tenha pouco contato, mas a Ellen tem me surpreendido a cada dia. É uma menina guerreira, sempre foi guerreira, né? A gente vê a luta dela trabalhando, indo atrás, correndo atrás dela. Mas ela se demonstrou, ela me mostrou um lado dela, né? Esses últimos tempos que eu não conheci, fiquei muito feliz. Uma menina sábia, extremamente temente a Deus e corajosa, né? Então, assim, eu sempre falo pro Diego, né? Quando a gente teve o Davi, eu falei pro Diego, Diego, eu queria ter outro filho, porque eu não acho justo privar ele desse sentimento e dessa coisa tão gostosa que eu tenho com os meus irmãos. Eu não acho justo privar ele de ter essa parceria, de ter um irmão ali para contar para tudo que precisar, né? A gente é assim, é o que a Bianca falou, né? Um liga pro outro, tal. A gente mora cada um em um canto. Claro, a gente não tem convivência ali de estar junto. Nossa família tem mania de não ligar muito um pro outro mesmo. Mas ninguém fica chateado por isso, porque todo mundo é assim, né? Às vezes a gente se liga, fala direto, né, por mensagem, mas é assim mesmo, mas isso também não anula, né? O amor, o carinho que a gente tem e sempre teve um pelo outro, né? Então, dizer que, ó, ela que tá vendo, ela que vai assistir, Lu, Bianca, ó, todo mundo no core. Vamos lá, fui anotando algumas coisas aqui, que hoje eu não estudei, acordei tarde. Praticando confessão dos pecados. Deixei o rio fluir aqui. Uma coisa que você falou, Lu, né, e que a Bianca falou, tal do exemplo, a gente tem que tomar cuidado porque as crianças idealizam a gente como perfeição, né? O meu pai tem razão. Eu lembro que uma vez o meu pai falava uma palavra errada e eu fui falar isso na rua e um amiguinho meu falou assim, não, essa palavra não é assim, é assado. Eu falei, não. Ele quer apostar? Eu falei, quero. Apostei e perdi. Eu falei, desgramado, não sabe nem escrever. E aquela época, pô, já tinha pouca grana e apostei e perdi. E eu fiquei falando assim... E aí eu falei assim, meu pai não era, né, o melhor, o que mais sabe, que chega lá e diz que sabe. Então a gente tem que tomar cuidado para mostrar as nossas fraquezas mesmo, para não idealizar. Por quê? Porque se a gente não faz isso, a hora que tomar o tombo na rua, ele vai ver o lixo que era. Ele vai falar assim, olha aí que porcaria, não era nada do que eu imaginava. Fui enganado. E aí é muito duro, porque ontem eu estava assistindo um vídeo, e aí a pessoa falou assim no vídeo, resume seu pai em uma palavra. Eu juro, a cada 10 palavras, 8 era canalha, ausente, e não sei, eu fiquei apavorada, falei assim, nossa, olha isso, né? Pouquíssimos falou assim, exemplo, amoroso, duas pessoas a cada 10 falavam isso, o resto era só baixando a lenha. Então é muito importante para a gente fazer isso, né? De entender o que se passou, o que vocês fizeram é uma coisa espetacular. Eu lembro que meu pai, vocês falando assim, o Diego, se botar aí e pensar, ele vai ver que aconteceu a mesma coisa com os pais. O meu pai e a minha tia, eles brigavam de não se falar 2, 3 anos, morando do lado. Moravam um no prédio, outro no prédio do lado, era janela com janela. 2, 3 anos sem se falar. Aconteceu o que depois? Eu fazia a mesma coisa com o meu pai, com os meus irmãos, e até eu entender tudo que aquele ódio prejudicava mais a mim do que a eles, e me libertar disso, lá se foram 20 anos de vida, né? Perdido por besteira, porque ninguém foi lá e abriu o jogo, né? A gente achei que aquilo era certo, outra pessoa também achava que era certo. Hoje mesmo, a minha mãe não, era mais... Uma pena que na época dela não tinha o celular, mas ela ia lá nos irmãos, moravam mais longe e tal, e se dava bem com todos eles.
Mas meu pai não tinha isso, né? E eu acabei herdando isso sem direcionamento, que é pior, né? Você vai fazendo achando que tá certo, e não tá certo. E aí você vai se prejudicando. Então, esses dias mesmo, eu e a Dani, umas 2 semanas atrás, eu e a Dani tomando bebendo aqui e tal, a gente passou do ponto. E o Davi se irritou. E aí no outro dia eu conversei com a Dani, eu falei assim, vamos chamar ele, vamos expor, né, o negócio e a gente explicar que a gente errou, estava errado mesmo, que a gente não vai deixar isso se repetir e tal. Mas isso se deu e aí a gente chamou ele. Oi, Lulu. Oi, Juju. Não, Helena. Oi, Heleninha. E aí a gente chamou ele, eu conversei, filho, a gente passou mesmo do ponto, não tá certo. Ele falou, não tem problema. Eu falei, hoje pode não ter problema, mas amanhã vai ter. Então a gente promete para você, eu não vou prometer que eu vou parar de beber porque eu gosto, mas eu vou te prometer que vai chegar no ponto e a gente vai parar e ponto final. E desde então a gente tem feito isso, sabe? Pela nossa palavra que a gente deu a ele. Mas isso se deu mais por reconhecimento assim de estar na palavra de Deus mostrar que ó, você tá errado. Porque antes, né, se você não tá coligado com isso, né, não tá vivendo esse negócio aqui, você faz falar, azar, o que é? Meu filho tem com isso? E aí você vai indo. Agora não, quando a gente está vivendo esse negócio, não é só ler, né? É viver. Quando você está vivendo, o Espírito Santo te avisa, opa, tá passando do ponto. Você não consertar esse negócio, você erra sabendo que você está errando, é diferente, né? Você erra, mas você nota isso. E aí eu fiquei pensando, poxa, essa história de pais diferentes, eu nunca tinha parado para pensar nisso de vocês. Eu tenho um irmão que a minha maior ligação com todos os irmãos é ele, e ele é de uma mãe diferente, né, o André. É o que mais a gente tem em relacionamento e é conectado. Até esse final de semana eu vou lá estou indo para Porto Alegre, ele vai fazer 50 anos. Eu acho uma data espetacular. Eu estou indo lá para viver isso aí com ele. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, né? Por que não podia juntar as mulheres, né? Não podia casar com mulheres diferentes. Não era porque eram outras mulheres, era porque as crenças eram diferentes. É por isso que Deus fala depois, não se juntem com outros povos, não casem com outras mulheres, porque elas acreditam em outras coisas. Né? Não acredita em mim, acredita em outros deuses, tem outra, enfim, não se mistura, porque se misturar vai trazer essa carga genética e aí vai ser difícil de tirar. Por exemplo, Salomão, o homem considerado da Bíblia mais sábio de todos, né? O mais rico da Babilônia, o mais sábio. E olha as atrocidades que esse cara fez. Aí você começa a ler Salomão, você pensa assim, não é possível. Ele adorou outros deuses. Ele pediu sabedoria a Deus, Deus deu a sabedoria. Ele adorou outros deuses, ele matou crianças para colocar lá em religiosidade das esposas. Ele tinha 300 mulheres, olha isso, quem consegue ter 300 mulheres? Aí você fica assim, poxa, olha tudo que ele caiu por conta disso, né? Por Deus ter avisado, não se junta. Não é porque eu não quero que você tenha outras mulheres, até porque ele poderia ter, mas da sua... que tem da mesma linhagem, que tem as mesmas crenças, né? Aí se você olha Salomão e lê essa parte da Bíblia, você se irrita assim, se esse era o homem mais sábio que já existiu, o que eu quero ler essa porcaria aqui, entendeu? Você já fica revoltado. Mas a gente tem que entender que não era... Salomão não era a sabedoria, ele teve acesso à sabedoria, né? Ele não era sabedoria. Se a gente internalizar isso como sabedoria, você fala assim, então se eu for sábio, eu vou fazer esse monte de cagada. Não tem nada a ver com isso, a ação é sua. Ele teve acesso à sabedoria e agiu por conta própria, né? É isso. Tops. E só para não perder o gancho, ele acabou repetindo coisas que o pai fez, né? A Davi, ele não adorava ídolos, que ele sempre foi fiel a Deus, né? Mas ele foi um péssimo pai. Davi foi um assassino em potencial. Tanto é que Deus fala para ele que ele não vai levantar o templo. Foi tudo Davi que fez o templo. Mas ele falou, você não vai pôr a pedra lá. Por quê? Porque a tua mão está suja de sangue. Então, ele automaticamente trouxe as coisas do pai. Então, isso é muito importante. E, olha, eu tenho tanto orgulho dos meus netos que vocês não fazem ideia. Porque eu sei que eles quebraram, eles vão quebrar, né? Estão quebrando todas as correntes dos pecados dessa família. Então, eles estão cortando. Eles estão recebendo as bênçãos que os pais, por terem convertido o coração e vivido com Cristo, eles estão recebendo agora as bênçãos, porque o pecado já está, por nossa parte, né, Diego? Por sua parte, Dani, por minha parte, já está
selado, morto. Eles não vão receber mais esse ciclo de pecados, eles não estão mais nesse vício. Agora eles vão receber as bênçãos. É por isso que a gente vê com carinho especial os nossos filhos e dá orgulho mesmo de ver Deus trabalhando nele. Muito orgulho. A Valentina, desde que eu falei para ela, falou assim, ó, o dia que você não morar mais aqui, você toma suas decisões. Ela falou assim, quando que eu não vou morar aqui? Que dia? Ela é demais. Qual dia que eu vou sair daqui? Me diz. Ela é demais, velho. Essa menininha não existe. Ela dá no meio mesmo. Gente, vocês querem finalizar isso? Senão daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, vai dar uma hora. Eu fiz, só antes de orar, eu fiz um grupo dos meus netos. Porque eu fiz um propósito na minha vida. Eu fiz um propósito de abençoar todos os dias os meus netos. Amém. Então, a minha função aqui é todo dia, a hora que eu acordar, eu entrar nesse grupo, fazer uma oração abençoando a eles. Porque eu acho que isso é muito importante. Que eu quero abençoar essa geração, e a próxima geração e a próxima geração. Então, vê lá no celular celularzinho da Vida Valentina. Eu já vi, entrei lá. Ah, você viu? Não Então, sou bobo, não. Então, todos os dias eu estou fazendo ali uma oração para que eles... Vou falar alguma palavra, alguma coisa para eles. Só para isso. Então tá. Senhor, eu quero, antes de mais nada, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará na nossa família. Senhor, cada dia que eu acordo, eu levanto com um coração grato pela minha família, pelos meus filhos, netos, genro e nora. Senhor, que o Senhor esteja realmente cuidando dessa família, abençoando essa família, Senhor. E que tudo aquilo que venha acontecer na nossa vida venha para aumentar a nossa fé. Coisas boas ou coisas ruins sempre vão acontecer, mas elas virão para nos firmar, para nos deixar cada vez mais crentes em Ti, com um amor maior entre a nossa família. Senhor, eu peço que aquele que estiver assistindo essa live agora faça uma reflexão sobre a sua família e transborde o amor que você tem pelos seus irmãos. A família é a mais atacada porque é a menina dos olhos de Deus. E a gente sabe que acabando com a família, destruindo a família, as pessoas se tornam vulneráveis a esse mundo, transformando esse mundo em coisas ruins. Então, se nós quisermos mudar a sociedade, se nós quisermos fazer algo, deixar um legado, que esse legado seja exatamente aí, que a gente transborde amor, que a gente transborde carinho e que a gente faça com que as próximas gerações sejam famílias estruturadas, sejam famílias constituídas dentro dos princípios e do amor de Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Essa live, ela tem feito além do papel que ela foi proposta e por isso nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Gente, agora vou pegar a estrada. Vai partir. Vamos, Vou pegar a Londrina. estrada agora, ó. Não, vamos rolar mais uma hora a live. Vamos pra ficar mais um pouquinho. Mais uma hora de live. O pior de tudo, vocês não sabem, né? A gente vai embora e vai carregar as crias junto. Nós vamos levar Isso, vai levar toda a prole do Lucianinho. Muito Tá bom. certo. Os cachorros. Os cachorros. Responde. É isso aí. Que Deus leve vocês em segurança. Beijo pra Anne, que tá nos bastidores aí, que eu tô vendo ela passar pra lá e pra cá. A Juju quer dar... Ah, não. Faz coraçãozinho. Ei, Juju. Beijo! Beijo, princesa.